Muito boa noite, mulheres que vencem, que a paz de Jesus esteja sobre você e toda a sua família. Nós vamos aqui iniciar mais uma live desse mês de agosto, mês abençoado, é o mês da direção de Deus para as nossas vidas, amém? Então, desde já, peço para que você que está entrando possa compartilhar no nome de Jesus. Eu também vou estar aqui já compartilhando o link para que as irmãs possam estar entrando, amém? Então, esse primeiro momento aqui é o momento do compartilhamento. Compartilhar aqui com as irmãs. Rapidinho. Faltou aqui mais uma. Pronto. Vou estar aqui compartilhando no grupo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que não deu eco aqui. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Você que está entrando e puder compartilhar o link, fique à vontade, tá bom? Eu tô aqui tentando compartilhar. Vamos ver aqui se eu vou conseguir. Vou dar uma pausa aqui bem rapidinho, só para conseguir aqui enviar o link. Prontinho, acredito que agora eu consegui enviar o link. Amém, muito boa noite, Rosa Fernandes, seja bem-vinda em nome de Jesus. A tia Welly também já está aqui, boa noite, Deus abençoe. E vamos compartilhar, amém. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa ao nosso coração, a direção dele para a nossa vida que vai nos ajudar a escolhermos o caminho certo, que vai nos ajudar nas tomadas de decisões. Que existem momentos que não é fácil, a gente fica sem saber o que fazer dos momentos em que nós precisamos decidir, mas o Senhor, Ele conhece o caminho, amém? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus o quanto é importante nós sermos dependentes do Senhor em tudo que nós formos fazer. Então a direção de Deus para a nossa vida é essa, que nós venhamos ter o temor, venhamos ter a dependência, venhamos estar ali voltado para a vontade dele, né? Não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus, amém? Então, prepare o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai lhe dar a direção que você tem precisado. Glória a Deus. Quem mais está aqui na live? Dona Diva, Deus abençoe em nome de Jesus. A obreira Maria também está aqui, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos aqui falar a respeito de alguém que era muito dependente de Deus e tinha um temor no coração em relação ao Senhor. O temor, a confiança, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no livro de 1 Samuel, certo? 1 Samuel. Abra sua Bíblia. 1 Samuel. Eu já vou falar aqui qual é o capítulo. Capítulo 30. Amém? Aqui foi o momento em que Davi ele passou um momento de muita aflição na vida dele, em que ele se sentiu desesperado, ficou com medo. Quando ele chegou na cidade de Ziclague, juntamente com os homens que estavam com ele, quando eles voltaram, eles encontraram a cidade queimada, encontraram a cidade destruída e também os filhos, as mulheres, todos que ficaram ali foram levados. E ninguém sabia aonde estavam essas pessoas, e se elas estavam ou não vivas.
A palavra do Senhor vai falar aqui a partir do versículo, eu estou só resumindo para que nós venhamos chegar aqui no versículo principal da mensagem, que Davi, juntamente com aqueles homens, eles choraram até não terem mais força. Nós sabemos que quando uma pessoa ela recebe uma má notícia, ela vai ter aquele impacto do sentimento, desespero, medo, angústia, a tristeza, e isso é normal, porque nós somos seres humanos. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós precisamos entender que ainda que nós venhamos ter esse sentimento ali no momento, né, naquele primeiro momento em que recebemos uma notícia, mas os sentimentos não podem dominar a nossa vida nem o nosso coração. O que tem que dominar a nossa vida é a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança nele. E foi exatamente aqui nesse momento de desespero, nesse momento delicado, que Davi, ele fez a diferença diante ali daquelas pessoas. Porque aqueles homens, eles ficaram tão tomados pelo sentimento que a Bíblia diz que eles queriam matar Davi. Aí eu pergunto para vocês, se aqueles homens matassem a Davi, será que eles iriam trazer os seus filhos e as mulheres de volta? Será que matando Davi, eles iriam resolver a situação? Então nós precisamos tomar muito cuidado nesses momentos que eles são delicados, para que nós não venhamos tomar nenhuma atitude precipitada. A Bíblia diz que peca aquele que é precipitado. Então, o que aconteceu? Aqueles homens se deixaram levar, se deixaram dominar pelo desespero e estavam ao ponto de cometerem ali um erro, de matar alguém que não tinha nada a ver com a história. E quantas pessoas acabam sofrendo injustiça por conta disso? No momento da raiva, no momento da ira, quando a ira domina, quando o desespero domina, tem pessoas que elas acabam prejudicando outras, até mesmo inocentes. E essa atitude não resolve nada. Por isso que foi que Davi fez. Eu quero ler com você aqui 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6. A Bíblia diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Então, ali, além de Davi ver que a sua família tinha sido levado cativo, ele ainda estava sendo ameaçado de morte. Então, a pessoa mais desesperada de todas ali poderia ser Davi. Mas o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele se esforçou no Senhor, ele foi buscar ânimo no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar que o sentimento venha tomar de conta do nosso coração. Nós não podemos deixar que a amargura venha cegar a nossa visão. Davi, ele poderia ali fugir, ele poderia até mesmo dar cabo da sua própria vida, mas o que ele fez? Ele respirou fundo e foi buscar a Deus, o Senhor. E no versículo 7 a Bíblia diz: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Davi pediu: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Glória a Deus. Então Davi aqui, ele foi buscar ânimo no Senhor, ele foi consultar o Senhor, porque o que dominava o coração dele não era o desespero, não era a angústia, não era a amargura, mas sim a sua confiança em Deus. Ele tinha ali temor a Deus. Eu tenho certeza que naquele momento ele não sabia exatamente o que fazer. Se eles ali deveria sair de imediato procurando aonde eles estavam, mas Davi não. Ele foi consultar ao Senhor e ele foi perguntar para Deus: Senhor, eu devo ir? Eu devo perseguir esse bando? O Senhor vai me dar a vitória? Ou seja, Davi, ele não deu nem um passo sem primeiro receber a direção de Deus para a vida dele.
E aqui está o diferencial de uma pessoa que é segundo o coração de Deus. É aqui que está a diferença, exatamente nesses momentos que nós fazemos a diferença, é exatamente aqui que o nosso coração é provado, para saber se de fato nós confiamos no Senhor ou se nós ainda estamos confiando na nossa própria força. Davi, ele tinha o temor a Deus, Davi, ele tinha reverência, e ele sabia que somente o Senhor poderia ajudá-lo. Então ele foi buscar a ajuda daquele que sabe e pode todas as coisas. Então quando nós buscamos a direção do Senhor para a nossa vida, nós estamos indo na direção certa, porque Deus, ele é aquele que sabe e é aquele que pode todas as coisas. Amém? Então quando ele consultou ao Senhor, Deus respondeu a Davi. E o que foi que o Senhor disse a ele? O Senhor disse: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Davi só deu um passo, ele só tomou uma atitude depois que ele recebeu a direção de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que ele não iria sair dali sem antes ouvir a voz do Senhor. Então, minhas irmãs, meus irmãos, você que está aqui ouvindo essa palavra, Deus está falando com você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a demanda que você tem enfrentado, mas existe um Deus que sabe, um Deus que pode todas as coisas. Não tome nenhuma atitude sem primeiro consultar o Senhor. Não dê um passo sem primeiro saber se Deus irá com você. Não faça nada sem antes ter certeza que Deus está ali à frente para dirigi-lo. Porque muitas pessoas, elas têm perdido por conta disso, elas têm se apoiado no seu próprio entendimento. Porque muitos têm se apoiado na sua força, até mesmo no seu poder aquisitivo. Não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá, vou fazer e vai acontecer, e tem dado errado. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter o temor no coração. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós devemos acreditar e confiar que em todos os momentos Ele estará direcionando os nossos passos, porque Ele sabe qual é a direção certa. Amém? Ao exemplo aqui de Davi, ele falou: persegue esse bando, porque tudo tu vai conquistar e tudo tu vai libertar. Tudo você vai libertar. E o que aconteceu? Davi, ele foi. Deus não falou exatamente por onde ele devia ir, mas ele foi. E ali Deus foi direcionando. E se você ler o restante da história, ali um dos servos, né, do Amalequita estava ali no meio do caminho, por acaso, né? Parece que é por acaso, né? Ali um dos servos lá dos inimigos dele, por acaso estava doente, se encontraram no meio do caminho, e ali, através daquele rapaz, eles encontraram aonde estavam os filhos e as mulheres, né? Parece até coincidência, mas é jesuicidência, amém? Porque a partir do momento que nós tomamos uma atitude segundo a direção de Deus, Ele vai colaborar para que tudo venha a dar certo. E assim aconteceu com Davi. E no final, aconteceu o que Deus falou para ele. Ele conseguiu conquistar e libertar. E ali, até mesmo os despojos, eles conseguiram até de volta tudo aquilo que tinha roubado dele. Por quê? Porque houve um homem que temia o Senhor e só agiu segundo a direção de Deus. Amém? Então não tem erro. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver também no outro momento. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, anote essas referências, amém? Para você meditar mais na palavra do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 5. Mais uma vez, Davi teve uma atitude sábia. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 19. Quando Davi ele vai derrotar os filisteus. A Bíblia diz assim, capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 17, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi.
Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 19 diz assim: Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-lo-eis nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Pezarim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Versículo 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Versículo 23 diz assim: Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Amém? Glória a Deus. Então, minhas irmãs, para você ver como aqui Davi, ele conseguia vencer as batalhas até mesmo quando ele estava em desvantagens em relação ao inimigo. Qual era o segredo de Davi? Ele confiava no Senhor. Ele não tomava atitude ali do seu próprio entendimento. Ele dependia de Deus. Ele chegava diante do Senhor e ele consultava. Ele perguntava: Senhor, eu devo ir? O Senhor vai vir comigo? Eu devo perseguir os meus inimigos? E ele esperava receber a resposta de Deus. Aqui na primeira vez o Senhor falou: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi aqui uma direção direta. Aqui na segunda vez o Senhor falou para ele: não, você não vai pela frente, você vai rodear por trás, você vai ouvir um estrondo, que é o Senhor que estará indo à sua frente. Amém? Então, o que nós podemos entender aqui nessa palavra? Que Deus, ele tem uma direção para cada uma das nossas batalhas. Deus tem um direcionamento para cada situação que nós passamos. E é necessário que nós venhamos consultar ao Senhor na certeza que Ele vai nos direcionar. Glória a Deus. Então, através do que Davi passou, nós podemos entender que o Deus é aquele que ouve as nossas orações e responde. É aquele que vai nos mostrar qual caminho nós devemos seguir. Amém? E para terminar aqui essa live, eu quero ler 2 versículos. Esses 2 versículos têm me acompanhado durante muitos anos na minha vida. E hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu só lembrava desses 2 versículos. E o Senhor, ele testificou no meu coração para entregar aqui na live, que é o Salmos capítulo 25. Amém? Então anote, porque isso aqui é uma pérola. Esses versículos aqui, que ele tem muito a ver com a questão da direção que Deus nos dá. Salmos capítulo 25. Anote, minhas irmãs, para você meditar na palavra do Senhor. Amém? Não ficar apenas com o que nós falamos aqui nas lives, mas que você possa meditar cada vez mais, se aprofundar em tudo aquilo que Deus lhe entrega. Capítulo 25, versículo 12. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Aquela pessoa que teme ao Senhor, a Bíblia fala: o homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. Amém? Então, quando nós tememos a Deus,
quando nós confiamos no Senhor, Ele vai nos dizer exatamente qual é o caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos dizer exatamente o que nós devemos fazer. E ele diz: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Glória a Deus. Então aquilo que Deus ele tem a nos entregar não é só para nós, mas é também para os nossos descendentes, para a nossa família. E aí no versículo 14 ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então quando nós temos intimidade com Deus, é porque nós temos o temor no coração. Aquele que é íntimo do Senhor, ele vai trazer ali a resposta, ela vai trazer ali a direção. Quando nós temos temor a Deus no nosso coração, ele vai sempre estar guiando os nossos passos. Amém? Assim como vai dizer aqui no Salmo 32, isso aqui é uma outra pérola também, Salmos capítulo 32. Vamos ler aqui a partir do versículo 8, em que ele vai dizer assim: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob a minha vista eu te darei conselhos. Amém? Isso aqui é uma promessa de Deus. Ele fala: eu vou te instruir e eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar qual é o caminho que você deve seguir, e sobre a minha vista eu te darei conselhos. Então, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós tememos ao Senhor, não vai faltar direção, não vai faltar instrução para cada situação que nós passarmos. Não faltará ali a direção de Deus para a nossa vida. Amém? E ele fala assim no versículo 9: não seja como o cavalo a mula, sem entendimento, dos quais com freios e cabrescos são dominados, de outra sorte não obedece. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Então isso quer dizer que quando nós confiamos em Deus, quando nós temos um coração voltado para o Senhor, nós devemos nos alegrar, porque em tudo na nossa vida o Senhor vai nos direcionar, até mesmo naqueles momentos mais complicados, até mesmo naqueles momentos mais embaraçosos em que nós podemos estar, assim como Davi. Quando ele chegou ali e se deparou com aquela situação, veio desespero, veio uma ameaça de morte, mas ele se acalmou e ele foi consultar o Senhor, e ali Deus deu a direção para ele. Amém? E essa palavra ela veio hoje ao nosso coração, para que tudo que nós viemos fazer, nós viemos colocar o Senhor à frente, nós viemos confiar nele, crendo que ao pedir uma direção ele vai nos dar. Amém? E o mesmo Deus que respondeu a Davi é o mesmo Deus que hoje responde a orações daqueles que creem. É o mesmo que hoje está disponível a instruir a nossa vida através da palavra, através até mesmo ali de uma oração quando nós fazemos. Glória a Deus. Então que você venha ficar com essa mensagem, que você venha guardar essa palavra no coração. Eu sei que muitas pessoas elas admiram muito Davi por ele ser chamado, né, por Deus. Deus foi o próprio Deus que falou: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Mas por quê? Porque Davi ele tinha temor a Deus, porque tudo que Davi ia fazer, ele dependia de Deus. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o Senhor se ele deveria ou não fazer. E das vezes que ele perdeu em situações, foi quando ele tomou decisões baseadas no seu próprio entendimento. A palavra de Deus fala que nós devemos temer ao Senhor, se afastar do mal, e nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Amém? Irmãs, eu falo para você até mesmo nas coisas mais simples. Essa semana, por exemplo, eu experimentei uma situação assim. Eu vinha para casa, eu tenho escala na sede dia de terça-feira, então eu vim para casa. E aí, no meio do caminho, o motorista de Uber falou assim: olha, tá tendo engarrafamento. Eu vou ter que entrar aqui para pegar um retorno, mas o retorno ia ser muito longe. Só que desde o momento que eu entrei no carro, eu comecei a entrar em oração, porque ali o meu coração começou a... Eu não sei explicar, eu tinha que orar. E aí, quando ele fez essa pergunta, eu falei: meu Deus, e agora?
será que eu falo para ele pegar o retorno e ir por outro caminho ou ir direto? Porque aparentemente até mesmo o aplicativo estava dando que estava tendo um engarrafamento muito grande. Então quando eu olhei para frente assim, aí eu vi que o sinal estava fechado, falei, não moço, por favor, vá direto. Ele falou, olha, tu que sabe. Mas ali veio uma paz quando eu falei, olha, você pode ir direto. Aconteceu exatamente isso, que o sinal estava fechado e quando o sinal abriu, nós conseguimos ir sem engarrafamento algum. E aí quando eu cheguei em casa, enfim, foi muito rápido que eu cheguei em casa. E eu agradeci muito a Deus, porque isso foi um detalhe, que eu falei, Jesus, a gente é tão dependente do Senhor nos mínimos detalhes, porque se eu tivesse falado para ele pegar o retorno, a gente ia ficar um tempão no engarrafamento, porque estava mais engarrafado quem ia pegar o retorno. Nós iríamos por outro caminho bem mais longe, a corrida ia dar muito mais caro e eu ia chegar muito mais tarde em casa. Então, nos mínimos detalhes, irmãs, Deus ele age. E tem pessoas que elas negligenciam os detalhes e elas acham que elas não precisam pedir direção de Deus para isso. E aqui está o erro, aqui está o engano. Tudo que nós fazemos, nós precisamos pedir a direção do Senhor. Porque essa era a atitude de Davi. E como a palavra de Deus fala, instruí-te e ensinarei. O caminho que deve seguir sobre a minha vista eu te darei conselho. Nós não devemos achar que a gente já sabe das coisas. Nós precisamos ser humildes e depender do Senhor. Porque Ele, melhor do que ninguém, sabe o caminho certo. Sabe o que nós devemos fazer. Às vezes é um detalhe que vai fazer toda a diferença, né? Seja como assim no cotidiano como a gente passa, seja principalmente na tomada de decisões. Olha, eu já conversei com muitas pessoas que tomaram decisões e depois elas falaram assim, poxa, mas eu ouvi no meu coração que não era para mim ter feito isso, né? Ela pensou que era a voz da sua cabeça, mas ali era Deus falando para não fazer. E hoje muitos pagam preço, né? Ou então de algo ali que Deus mandou a pessoa fazer, mas ela falou, poxa, se eu tivesse feito ia dar certo. O que eu quero falar para você aqui, para terminar essa live? A Bíblia fala, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, do qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, para reconhecer a sua voz, para termos discernimento quando Ele falar conosco, e assim seguir a direção dEle. Tem pessoas que elas têm recebido a direção de Deus, mas elas não conseguem discernir, porque elas pensam assim, isso aqui é a voz da minha cabeça, será que é o inimigo querendo me enganar? Será que é isso aqui, é eu mesmo que estou falando comigo, né? Tem pessoas que elas acabam ficando confusas. Mas porque Davi tinha tanta certeza quando Deus falava com ele, e ele imediatamente ali tomava a decisão, ele tomava uma atitude assim que Deus respondia a ele. Como lá em Ziclag, o Senhor respondeu a ele, ele imediatamente partiu, porque ele tinha intimidade com Deus. Então quando Deus falava com ele, a voz do Senhor era inconfundível para ele. E nós precisamos chegar nesse nível de intimidade, de quando Deus falar conosco, quando o Espírito Santo falar conosco, nós termos certeza que essa é a direção que nós devemos seguir. Amém? Eu tenho certeza que a cada dia que nós buscarmos, mais nós vamos aprender a ouvir a voz do Senhor e a direção para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração nessa hora, em nome de Jesus. Você que ficou até aqui, amém? Se essa palavra, ela te ajudou, se Deus falou com você, eu peço, compartilhe com outras pessoas que também estão precisando aqui receber uma palavra. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, Pai. Essa mensagem que veio ao nosso coração nessa noite. No dia de hoje, essa palavra ela tem um propósito. Senhor, eu te peço que o nosso coração, Pai, o coração de cada pessoa que está aqui, daquelas que vão ouvir depois também, que nosso coração seja sensível à Tua voz, assim como era o coração de Davi, de quando ele, tudo que ele fazia, ele ia lá e consultava o Senhor e seguia a direção do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, o Senhor quer nos direcionar. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dê um coração inclinado para a Tua vontade. Inclina o nosso coração para a Tua vontade, Pai. Se de repente estivermos andando pelo caminho errado, andando por um caminho que não é plano do Senhor para a nossa vida, Senhor, que nós venhamos retroceder, Pai, em nome de Jesus.
e andar no caminho que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda a tomar as decisões. Que a nossa confiança em Ti venha a ser maior do que o desespero, do que a preocupação, do que a amargura. Que nós venhamos, Senhor, ter maturidade espiritual de não se deixar dominar pelo sentimento, mas sim tomar decisões de buscar o Senhor, consultar o Senhor como fez Davi. Ele buscou ânimo no Senhor, ele estava assim angustiado, desesperado, mas aquilo não dominou o coração dele porque ele foi buscar o Senhor, meu Deus, e nós precisamos disso. Ajuda, Pai, cada um de nós, se tem alguém aqui que está desesperado, fala com Deus agora, peça ajuda dele, coloca o Senhor na tua causa, porque Ele vai à frente, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai quebrar as correntes, Ele vai direcionar. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, do Teu povo, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, enxergar, Pai, que o Senhor está pronto a nos ajudar em qualquer momento e que nós venhamos estar pronto a obedecer a Tua voz no momento em que o Senhor falar conosco e que essa palavra, Senhor, ela venha arder no nosso coração. A Tua palavra é luz para o nosso caminho e que nós venhamos sempre lembrar que vale a pena confiar em Ti. Porque todas as vezes que Davi consultou ao Senhor e ele seguiu a direção que o Senhor deu a ele, ele obteve vitória. E assim nós teremos vitórias ao ouvir a Tua voz e ao obedecer. Pai, Te agradeço, receba as nossas vidas em Tuas mãos e nos dê um sono abençoado, um sono reparador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Então, minhas irmãs e meus irmãos, medite nessa palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar mais ao seu coração, amém? Se você está com o coração pesado, Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e abatidos, e eu vos aliviarei, amém? Jesus ele tem um alívio para o seu coração, não tome decisão, meus irmãos, quando estiver com o coração pesado. Faça como Davi, busque se reanimar no Senhor. A palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. No momento, nós podemos até não ter força, mas o nosso Deus tem aquilo que nós precisamos. Ele que nos fortalece. Amém? Então, medite nessa palavra. Faça como Davi, que consultou ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Porque dessa maneira você vai obter a vitória, você vai obter o resultado que você espera, não só na sua vida, mas também na sua família, mas em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima live. E valeu por estar até aqui ao final. Amém? Eu sei que esse horário, né, aí é um pouco tarde, mas olha, vale a pena ouvir a voz do Senhor. E eu tenho certeza que Ele falou ao teu coração. E não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que Jesus tocar no seu coração, porque assim como Deus falou conosco, Ele também irá falar com outras pessoas. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.